meus queridos, quando Gabriel se apresenta a Maria e faz aquela saudação, diz: você é muito amada, você é especial diante de Deus, porque o Senhor escolheu você para que através de você venha o ungido, venha o rei. Ele estava então anunciando o cumprimento desta profecia que ele próprio, Gabriel, havia formulado para Daniel quase 500 anos antes. Essa famosa profecia das 70 semanas, que obviamente tem as mais variadas interpretações dentro do meio evangélico, e que gera, claro, muitas confusões por causa de posições escatológicas diferentes. E não é meu objetivo aqui nessa manhã me alongar muito com essas posições escatológicas, mas é meu objetivo mostrar como de fato se cumpriu aquilo que quase 500 anos antes o profeta Daniel recebeu como instrução do anjo Gabriel, o mesmo que vai até Maria para dizer: é agora, chegou a hora de pôr em prática, de tornar realidade, ser concreto aquilo que Deus anunciou. Ele diz, o anjo Gabriel diz: 70 setes estão determinados sobre o teu povo. Olha, interessante, porque Daniel havia lido que o cativeiro duraria 70 anos. E então ele começa a orar dizendo: Senhor, já deu, né? Já se cumpriram 70 anos, nós temos que voltar, então faça o nosso povo voltar. Estamos arrependidos. Então vem Gabriel e diz: não são só 70 anos, são 70 setes que estão determinados sobre o teu povo. Então, ele não apenas anuncia a história imediata, dizendo: olha, é agora, é só esse momento, mas ele conta a história inteira. Ele diz: esses 70 setes resumem a história inteira do teu povo. Então, um anúncio muito maior do que Daniel esperava receber. Pelo fato dele mencionar 70 setes, é que então se entende que são 70 semanas. Porque uma semana tem o título de 7 no Antigo Testamento. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, portanto, são 7 dias da semana. Geralmente, e eu creio que essa interpretação é a que faz sentido, entende-se que ele está falando de 70 semanas de anos, mas não 70 semanas de dias. Ora, 70 semanas de anos dão 490 anos, não é isso? No total, 490 anos, 70 semanas de anos. Mas ele o anjo dividiu em 3 partes, essas 70 semanas de anos. De que maneira que ele dividiu? Ele disse: primeiramente, há 7 setes, 7 semanas, que significam 49 anos. Ele disse: esse é o período para reedificar Jerusalém. Então, de agora, Daniel, que eu estou falando com você, conte 7 setes, ou seja, 49 anos. Esse é o período que vai levar para vocês voltarem para a terra da promessa, reedificarem Jerusalém, reedificarem o templo, com muita luta, com muita dificuldade. Ele diz: as edificações vão ser edificadas em tempos muito turbulentos, como nós vamos depois ler nos livros de Neemias, Esdras, Zacarias e Ageu. Os livros que relatam o momento esse da reconstrução do templo. Depois ele diz: mais 62 setes, ou 62 semanas, que é o segundo período desses 70 divididos em 3. Primeiro, 7 setes. Segundo, 62 setes, que dão 434 anos. Os 62 setes. E até aí nós temos 483 anos.
Não se perderam nas contas? É isso mesmo. Pega a calculadora e soma. Nós temos um primeiro período de 49 anos e depois um segundo período de 434 anos. E aí um terceiro período de uma semana só. Ele diz, 1/7, uma semana. A que se refere, provavelmente, essa profecia? Aqui, primeiramente, o meu estilo de interpretar a Bíblia, a minha linha de interpretação bíblica não é literalista. Então, eu não tento encontrar significados literais, exatos, para os números. O simbolismo do número 7 em toda a literatura apocalíptica, e aqui nós temos um texto apocalíptico, né? Esse texto de Daniel, ele tem todo o estilo da literatura apocalíptica, igual o Apocalipse de João, me impede de querer definir datas exatas, porque elas são mais simbólicas do que qualquer outra coisa. Mas o que fica evidente era o seguinte, um período curto para a reedificação de Jerusalém, a reedificação do templo, que mais ou menos coincide com o tempo em que o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico e começou a reconstruir nos dias de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Um período maior, bem longo, de 62 setes, que dão cerca de 434 anos, e mais uma vez, aproximadamente chegam até os primeiros dias do primeiro século, ou seja, até os anos em que Jesus esteve aqui nesse mundo. A conta não dá para fazer exata. Alguns intérpretes tentam dizer, chega até o ano 30, ou 27, que seria o ano da crucificação de Jesus. Mas essa conta nunca vai fechar se nós quisermos insistir no aspecto exato, literal. Nós temos que primeiro considerar o aspecto simbólico, porém, sem deixar de nos espantar com o fato de que as datas são muito próximas mesmo. Ou seja, esses 483 anos, desde Daniel até que Jesus pisou na Galileia, são muito próximos mesmo. Em algum momento essa data se encaixa com algum dia em que Jesus esteve lá andando na Galileia, em Nazaré ou mesmo em Jerusalém. E finalmente ele coloca um último 7, que aqui não é o nosso ponto hoje, nem tempo temos para entrar muito profundamente no assunto, mas é só lembrar que existem 3 interpretações para essa última semana que está lá profetizada em Daniel. Então, aqueles irmãos de linha mais dispensacionalista entendem que essa última semana, a 70ª semana, ela foi adiada, postergada, jogada para o fim dos tempos. Quando lá no fim dos tempos, então, vai aparecer o anticristo e ele fará aliança com muitos, eles entendem literalmente isso, por um período. Essa é a posição dispensacionalista. Qual o problema? Primeiro, não há qualquer referência que essa semana seria adiada para o fim dos tempos. Isso é pura especulação. O texto não menciona em lugar nenhum que ela foi adiada. Então, é uma interpretação. Segundo, dizer que é o anticristo que faz essa aliança também é pura especulação, porque o texto não deixa claro. Tanto pode ser o Messias que faz essa aliança, quanto pode ser aquele outro príncipe que aparece também na passagem. Outra interpretação dos chamados reformados, preteristas. Eles entendem que tudo isso se cumpriu lá no primeiro século, durante o período que vai da morte de Cristo na cruz, até a destruição de Jerusalém no ano 70, pelo general romano Tito, que mais tarde se torna imperador de Roma. E vem a ser o antecessor houve 3 imperadores da linha chamados dos Flavianos, ou os Titos, que é o Tito, esse aqui, o irmão mais velho dele, que foi antes dele, e depois aquele que vai reinar nos dias de João do Apocalipse, o Tito Domiciano. Essa família
tem grande participação na história bíblica e alguns detalhes são muito interessantes, como nós já abordamos na exposição aqui do Apocalipse. Porém, dizer que essa semana se cumpre lá no primeiro século, entre o ano 30 e o ano 70, mais uma vez, é uma interpretação, porque isso dá mais do que uma semana, obviamente. Não tem como você encaixar isso lá também, então também é uma interpretação. E a terceira posição, que é a que nós seguimos, que é a posição amilenista, entende que essa é uma semana simbólica, uma semana ímpar, uma semana única, que não se prende a uma data, mas se prende a uma época. Qual época? A época da igreja, a época do cristianismo. O período que vai desde a ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda, durante o qual ele, Cristo, não o anticristo, mas ele, o Cristo, faz aliança com muitos. Quando ele levanta o cálice, ele diz: esta é a aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Cada vez que nós, a igreja, celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a aliança de Cristo, que Ele está fazendo, que Ele continua fazendo com o seu povo, e que Ele fará até que chegue o período em que isso vai cessar, que é a meia semana. Na metade da semana, começa o tempo do mal. Nas figuras bíblicas de Apocalipse, são aqueles números: 3 anos e meio, 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, todos referindo-se à metade da semana. A ideia é o seguinte: meia semana longa, que é a meia semana da pregação do Evangelho, da vitória do Evangelho de todo mundo, e meia semana abreviada, que é o tempo do anticristo, o tempo do mal, aquele do qual Cristo disse que se não fosse abreviado, ninguém se salvaria, nem os eleitos, mas por causa dos eleitos, esses dias são abreviados, essa meia semana final é encurtada, para que Deus continue salvando o seu povo. Eu não sei se Maria entendeu tudo isso quando o anjo falou com ela. Talvez não. Mas ela entendeu algo excepcional. Deus estava ali, cumprindo suas antigas promessas. E isso gerou em Maria todo o espanto. Talvez ela não entendesse todos esses detalhes escatológicos naquele momento. Talvez você mesmo não entenda todos esses detalhes escatológicos. Quero dizer o seguinte: isso não é o mais importante. O mais importante é entender, como ela própria entende no final, que não há impossíveis ao Senhor para as suas promessas. O segundo